Ótimo, vamos lá para mais um princípio de mentoria bíblica poderoso para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Princípio do arrependimento. Você sabe a diferença entre remorso e arrependimento? Na maioria das vezes, nós temos remorsos. Quando que você tem um remorso e pensa que é um arrependimento? Quando você faz uma coisa errada, principalmente para alguém que você deveria fazer o bem, você acaba prejudicando. Alguém que você deveria cuidar, você abandona. E então, quando vem à tona, quando isso fica claro, você fica envergonhado. Você pede desculpa, você pede perdão, só que você não consegue parar de cometer esse ato, porque você simplesmente se sentiu envergonhado, porque você soube sempre que aquilo que você estava fazendo era errado com alguém, com outra pessoa ou com você mesmo. E aí então você sente remorso. Quando é que você produz fruto que realmente é um fruto de arrependimento? Ou seja, eu me arrependo de ter feito isso. Vamos dar um exemplo aqui bem grotesco. O marido que vem traindo a esposa. E um dia ela descobre. Então a esposa dele é fiel, ele não quer separar, eles vivem bem, ele ama a esposa, mas ele está traindo e ela descobre. E então ele fica apavorado porque ele não quer se separar, porque ele não quer perder a sua esposa. E ele pede perdão, ele pede desculpa, mas passa um tempo, dois tempos e ele volta a trair. Então o problema é com ele. É uma fraqueza, é uma doença que ele precisa tratar com ele. Não tem nada a ver com a esposa faz a parte dela, ele ama, mas ele é fraco nesse sentido. Então ele não se arrependeu, ele teve remorso, ele sentiu vergonha, ele se sentiu humilhado, porque os valores, os princípios que existem dentro dele diz: não faça isso. E sabe o que acontece na maioria das vezes quando eu tenho valores implantados na minha mente, no meu coração, eu tenho princípios implantados e eu quebro esses princípios que são invisíveis, que são espirituais. E aí, então, mesmo que ninguém descubra, o problema é que quando eu quebro os meus valores, quando eu traio, os meus próprios valores, acaba gerando, primeiro, doença emocional, doença física, complexo e até câncer. Porque quando eu vivo uma guerra, um conflito dentro de mim, que aquilo que eu sei, que eu tenho consciência que é um valor, não fazer eu faço, ou fazer e eu não faço, e eu não conserto isso, eu não me esforço para isso, então vai criando um câncer emocional e depois se torna um câncer realmente que é detectado fisicamente. Por quê? Porque eu começo a me matar aos poucos, a me condenar aos poucos. E a pior condenação é aquela que você faz sobre você mesmo. A pior crítica são as críticas que você mesmo se faz. Então, por que é tão importante nos arrependermos, praticarmos este princípio, esta mentoria de produzir frutos dignos de arrependimento? Porque é a mesma coisa que falar que te ama, que ama, mas se não produzir frutos demonstrando que ama, é só palavra, que pode até ser muito bacana e emocionalmente ela é necessária, mas para que tenha verdadeiramente valor, precisa de frutos, de atitudes que demonstrem esse amor, de sacrifícios em relação a provar esse amor para você. E o perdão precisa de frutos. Como? Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Mesmo não significa dizer, entenda, tem coisas que você
pode até sentir vontade, você pode até ser atraído, mas você tem uma consciência. No caso do marido que traiu a esposa, não significa que para se arrepender ele nunca mais na vida vai ter vontade de olhar para outra mulher, vai sentir desejo sexual, carnal, é da natureza humana, mas sentir vontade, irai-vos, é diferente de praticar, certo? Então, fruto digno do arrependimento é fazer, tomar atitude contrária. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Se eu mentia, agora eu falo a verdade. Se eu roubava, agora eu ajudo as pessoas. Eu sou digno de confiança. No caso do casal, do esposo, quer dizer, mesmo que sinta vontade, que tenha oportunidade, ele lembra, o filme passa na memória e fala, peraí, os meus valores é ser um homem fiel à minha esposa, é respeitar a minha esposa, então eu vou ser fiel mais do que a minha esposa é ser fiel aos meus valores, aos meus princípios, e então, por mim principalmente, eu vou honrar o meu arrependimento e não praticar mais isso. Tarefa. O que você realmente precisa ter ou produzir frutos dignos de arrependimento? Ou o que você precisa ter arrependimento e parar de viver tendo remorso, praticar, porque uma coisa é errar, e nós nunca, enquanto vivermos aqui, vamos parar de errar. Agora, quando é que eu sei que eu me arrependi? Quando eu não cometo mais o mesmo erro, eu cometo um novo erro. E aí, fala, poxa, se eu errei, não quero errar mais, então esse erro eu venci, essa prova eu fui reprovado e agora eu vou ser aprovado porque eu não vou cometer mais o mesmo erro. Então identifique quais são as coisas que você só tem tido remorso e não arrependimento e quais são as coisas que você precisa se arrepender e produzir frutos realmente dignos que mostram que você se arrependeu. Faça a sua lista aí, coloca esse princípio na sua vida e seja livre do câncer, de doenças emocionais e então seja fiel aos seus valores e realmente comece a desfrutar de uma vida abundante emocionalmente. Viva de uma forma inteligente emocionalmente. Seja alguém que realmente produz frutos dignos de arrependimento em relação àquilo que você realmente precisa se arrepender. Faz essa lista e produz os frutos.